Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Guardiola renovou com o Manchester City e acabou frustrando várias seleções. Eu vou falar sobre isso. Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também você vem no primeiro comentário fixado desse vídeo. Clica no link que tem nesse comentário e baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatísticas de futebol, e você baixa e você usa totalmente de graça. É de graça para baixar, é de graça também para utilizar. Estou gravando esse vídeo aqui em ritmo de férias, estou aqui na região da Praia do Forte, na Bahia, né, na região metropolitana de Salvador, mas lógico que eu não poderia deixar o canal desabastecido, ainda mais com uma notícia como essa. Guardiola oficial renovou com o Manchester City. No início da semana a gente já tinha alguns jornalistas, como o Fabrício Romano, como o portal The Athletic, dizendo que o Guardiola tinha acertado a renovação com o Manchester City, mas acabou que a notícia que foi divulgada pelo City como oficial foi um pouquinho diferente do que estava sendo anunciada por esses veículos, por esses jornalistas. E isso acabou frustrando muitas seleções do futebol mundial que talvez tinham a ideia, a esperança de começar o próximo ciclo com o Guardiola. Vamos lá entender. O contrato do Guardiola terminava no fim desta temporada 24-25, e nesta semana o Manchester City divulgou oficialmente que o clube e o Guardiola acabaram chegando a um acordo para renovar por 2 temporadas. Ou seja, o Guardiola fica no City, considerando que ele vai cumprir o contrato, o Guardiola fica no City da temporada, termina essa temporada, 24-25, fica no City na temporada 25-26, que termina no fim, junto com a Copa do Mundo, né? A temporada acaba e logo depois tem a Copa do Mundo 2026, e fica no City também na temporada 26-27. Isso foi o que foi anunciado pelo Manchester City, que publicou esse textinho aqui. O tempo do Guardiola no City é carregado de sucesso. Ele ganhou até agora 18 troféus importantes, incluindo 6 Premier Leagues e uma da Champions League, afirmou o Manchester City no comunicado oficial de renovação do contrato. E é fato, né? O Guardiola no Manchester City ganhou todos os títulos possíveis para um clube, né? Ganhou Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Copa da Liga, Supercopa da Inglaterra, Champions League, Supercopa da UEFA, ganhou também o Mundial de Clubes. Então, o Manchester City ganhou todos os títulos possíveis. No total são 18 troféus conquistados nessa união. E aí, aqui a avaliação, né? Guardiola comandou o Manchester City em 490 jogos até aqui, e nesses 490 jogos ele ganhou 353, ou seja, 72% de aproveitamento de vitórias, e marcou 1.200 gols, média de 2,45. O Guardiola também falou, e ele falou assim: eu senti que não podia ir embora agora, é simples assim, não me pergunte a razão. Talvez as 4 derrotas seguidas tenham sido a razão e eu senti que não podia sair. Senti que o clube ainda me queria ou o fato de que estamos juntos talvez tenha sido essa razão para assinar, disse Guardiola aos canais do Manchester City. É interessante que o Guardiola dá o sim, aceita renovar, no momento em que o City está com 4 derrotas seguidas, coisa que nunca tinha acontecido, e principalmente no momento em que o City passa pelo tal do julgamento do século, em que o clube é formalmente acusado pela Premier League de 115 violações financeiras, e esse julgamento feito por uma corte arbitral está se desenrolando, deve ter o seu resultado final, sempre lembrando, não há possibilidade de recurso, isso deve ter o seu resultado final até o primeiro trimestre do ano que vem, e nesse julgamento o Manchester City pode ser absolvido das 115 acusações, sim, e pode ser punido, pode ser considerado culpado. E se o Manchester City for absolvido, ok, zera a questão e não tem possibilidade de recurso para a Premier League. Se o Manchester City for considerado culpado, ele pode ser punido severamente. Ele pode ser punido com perda de pontos, ele pode ser punido com tantas perdas de pontos que gerem seu rebaixamento,
ele pode ser punido com a volta para o início da cadeia de futebol, ele pode até ser excluído da Premier League. Então, o Guardiola renova com o Manchester City num cenário de instabilidade momentânea, porque o time está instável aí com 4 derrotas seguidas, e também num cenário de instabilidade até um pouco mais duradoura, porque o Manchester City pode, por exemplo, ser rebaixado. Embora eu não acredite que ele vá ser rebaixado, mas ele pode ser rebaixado. Ele pode perder pontos, que eu acho até, olhando, conversando com pessoas, analisando, eu acho que tem essa possibilidade considerável do Manchester City ser punido com perda de pontos. Ele pode ser absolvido também. A corte arbitral pode entender que as alegações ou que as acusações não são muito firmes. Então, esse cenário, o Guardiola renova com esse cenário digamos, de instabilidade que dá uma força para o próprio Manchester City. E aí fica a questão, por que eu falei que ele frustrou seleções do futebol mundial? Eu vou explicar, porque as primeiras informações, as primeiras notícias que saíram eram que o Guardiola iria renovar por 1 ano com uma possibilidade de extensão de mais uma temporada. Então, o Guardiola ia renovar para a temporada 25-26 e a temporada 26-27 ele não teria contrato, ou quer dizer, ou ele teria a possibilidade de sair do contrato sem nenhum tipo de multa, porque a extensão era algo prevista, mas não confirmada. E aí eu imagino que muitas seleções devem ter muitas seleções que sonham com o Guardiola, entre elas, as que se falou aí muito no nome do Guardiola no Brasil, na seleção brasileira, poderiam pensar assim, o Guardiola vai estar livre ou pode estar livre no fim da Copa de 2026, para começar um novo ciclo. Então, o novo ciclo de Copa começa em agosto de 2026 e vai até o meio de 2030. O Guardiola, se fosse o que foi noticiado pelo Fabrício Romano, pelo The Athletic, o Guardiola estaria livre no meio de 2026. E aí ele estaria livre para começar um ciclo com qualquer seleção que o quisesse e ele, Guardiola, também quisesse. O que acabou acontecendo, o que acabou sendo botado no papel, não é isso. O que acabou sendo colocado no papel é que Guardiola renovou até o meio de 27. Ou seja, até o meio de 27 o Guardiola tem um compromisso com o Manchester City. É verdade que se o Guardiola chegar lá e falar, eu quero ir embora, muito que provavelmente eu imagino que ele conseguiria sair do Manchester City. Eu imagino. Eu não imagino que depois de tudo que aconteceu, se o Guardiola se dissesse que quer ir embora, que o Manchester City iria encrencar ou iria cobrar multa. Eu acho que não. Mas hoje a questão clara, a questão evidente aí é que o Guardiola está comprometido com o Manchester City até o fim da temporada 26-27. Ou seja, então se alguma seleção tinha sonho, tinha possibilidade, tinha a esperança, talvez seja a melhor palavra, de ter o Guardiola para o início do próximo ciclo, isso, com essa renovação exatamente por 2 anos, já acabou. Porque, no mínimo, o Guardiola fica até o meio de 27, então se alguma seleção quer demais o Guardiola, essa seleção teria que esperar 1 ano do ciclo com outro treinador até o Guardiola sair do City e depois começar a negociar. E a gente acompanhou neste ciclo de seleção brasileira que esse negócio de esperar um técnico chegar, um técnico sair do clube para decidir se vem, a gente viu que isso não dá certo e a seleção brasileira está pagando o preço aí até agora. Então é isso, o Guardiola deixou claro esse comprometimento aí com o Manchester City. O Guardiola, se de fato cumprir esse contrato que ele assinou até o meio de 2027, ele vai ficar mais de uma década como treinador do Manchester City. Ele teria a chance de ultrapassar o Les McDowell como o treinador com mais jogos da história do Manchester City, que ele tem 587, o Guardiola com 490 em 2 temporadas, fazendo aí 50 jogos em cada temporada.
ele ultrapassaria o McDowell e se tornaria o treinador com mais jogos na história do Manchester City, reafirmou aí essa ligação, essa junção, essa relação de muito comprometimento dele com o Manchester City. E daqui até 2027, vamos ver quantos títulos o Manchester City ainda vai conseguir conquistar, porque acho que agora tem uma pegada, um quê de uma reconstrução do Manchester City, né? Muitos jogadores aí ou com a sensação de encerrar ciclo, ou no último ano de contrato, De Bruyne, o Ederson, por exemplo. Então pode ser que, provavelmente o Guardiola ficando, ele vai ter que fazer uma reconstrução, uma renovação nesse Manchester City. Tem que ver também a história do julgamento, como é que ele termina. Então o Guardiola fica no Manchester City e tem aí uma série de desafios para conduzir. O que você pensa? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, o sininho das notificações, e aí vem aqui embaixo no primeiro comentário fixado desse vídeo para baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos e classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular, você não paga nem para baixar, nem para usar. Primeiro comentário, clicou, baixou. Obrigado demais pela audiência, um abraço, agora eu vou para as férias.